O tema que nós vamos abordar hoje é a autoridade do verdadeiro avivamento. Nós vamos nos basear no texto de Isaías 64 e tratar do tema com os irmãos se faz necessário porque boa parte de vocês tem acompanhado os últimos acontecimentos em uma universidade americana, lá no estado do Kentucky. Eles já estão reunidos há alguns dias e essa reunião começou como uma reunião normal, é uma universidade cristã, mas os jovens que entraram lá, eles não quiseram mais sair. E eles continuaram lá orando e também cantando louvores a Deus, entre reflexões da palavra e sermões da palavra. E alguns irmãos começaram também a se interessar e saber o que é que estava acontecendo lá, porque começou-se a falar de um reavivamento que estava acontecendo na América, um reavivamento que poderia impactar aquele país e certamente o Ocidente, tão frio com respeito ao Evangelho, uma vez que já foi tão poderoso porque temia o Senhor e proclamava a mensagem da graça de Jesus para o mundo. Eles ainda se encontram lá e o auditório é muito grande, mas se encontra repleto, pessoas ficam revezando e muitas pessoas estão se dirigindo para lá. E também com isso surgiram os profetas da internet, né? Muitos dizendo que Jesus está para voltar e que realmente é um grande avivamento que está acontecendo ali. E vendo tudo isso, o que nós devemos pensar sobre o tema? O que é reavivamento ou avivamento? Como nós devemos enxergar esses acontecimentos? Qual a instrução bíblica que nós podemos encontrar sobre o assunto? O que a história fala sobre o avivamento? Nós estudamos, por exemplo, no seminário, sobre a história dos avivamentos. Será que este acontecimento recente se enquadra no que Deus fez no passado, do que Deus fez, por exemplo, em Israel, quando Josias, um rei tão jovem, ele encontra um livro empoeirado e ele não sabia que era o livro de Deuteronômio, e a partir da leitura daquele livro, ele, como um rei, promoveu uma grande reforma em Israel. Então, Isaías 64 é um dos textos que nos fala a respeito de avivamento. E ele descreve uma profecia, oração do profeta Isaías, dizendo o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas cidades tornaram-se em deserto, Sião, em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira?
Isaías 64, portanto, é um texto impactante, marcante, fala sobre avivamento. Veja o clamor do profeta, que o Senhor descesse dos céus, fendendo os céus, né? Rasgando, abrindo, como uma rocha é aberta pelo poder de um grande machado, de um forte machado, rachando-a. E ele então intervisse na situação de miséria e de calamidade que o povo de Israel se encontrava por conta de seus pecados. A W. Tozer, ele disse certa vez o seguinte, que se o avivamento significa mais do que estamos experimentando agora, então certamente não precisamos de avivamento. Mas, de fato, nós precisamos de avivamento. Isaías 64 nos mostra isso. A Escritura nos fala sobre acontecimentos impactantes no povo, dentro do povo de Deus. No Novo Testamento, no dia do Pentecostes, quando o Evangelho, então, cumprindo a promessa de Jesus Cristo, deveria alcançar as nações. E eu quero falar exatamente nesta noite, tratando deste tema, quais seriam os frutos deste avivamento? O que Deus aponta como um verdadeiro avivamento. Resumindo, quando nós falamos sobre reavivamento, o que ele envolve? Envolve uma mudança de qualidade, muito mais do que de quantidade. Então, reavivamento envolve uma mudança qualitativa e não uma mera mudança quantitativa. Pensem no crescimento de uma igreja. Uma igreja ela pode crescer bastante em quantidade, mas não em qualidade. Ela pode se tornar cheia de gente, mas não de gente interessada em viver o Evangelho segundo Jesus Cristo nos ensinou. Então, reavivamento não é um pouco mais de energia renovada, contudo, reavivamento fala mais do significado de dar vida aos mortos. Então, não é uma renovação de energia. Quando a Bíblia fala sobre avivamentos, ela fala de uma ação direta de Deus sobre os homens, tornando-os a viver espiritualmente. A imagem de Isaías nos fala sobre isso. A imagem de Ezequiel pregando para um vale de ossos secos também nos fala sobre isso. O profeta é ordenado pelo Senhor a pregar para um exército de ossos. Um grande exército ali já envolvido ou tomado pela morte, ossos sequíssimos. E o Senhor diz, perguntando ao profeta, poderiam esses ossos reviver? E o profeta diz, tu sabes, Senhor. E então o Senhor diz, vai, prega para eles, prega a palavra. E à medida em que Ezequiel pregava em sua visão do vale dos ossos secos, aqueles ossos tornam a viver. Então, a ideia de reavivamento, ela é muito mais forte nesse sentido. Então, o que notamos primeiro quando necessitamos de um avivamento? Não é que tivéssemos mais igrejas, embora elas estivessem ali presentes, mas que em meio a essas igrejas o sabor fosse diferente, o cheiro fosse diferente. Não cheiro de morte para morte, mas cheiro de vida para vida. Aroma diferente, ar diferente. Vida aos mortos sempre será algo diferente. É o que a Escritura nos ensina. Então, vamos procurar aqui tratar desse assunto. E o nosso desafio primeiro é entender quais são as distinções, porque há muita confusão entre reforma, reavivamento e evangelismo puro. Então, eu vou tentar definir isso aqui com vocês, para que depois a gente mostre na Bíblia o que seria verdadeiramente frutos de um poderoso avivamento no meio do povo cristão. Então, nós precisamos, de fato, e temos orado por isso, em nossa congregação, outros irmãos em outras igrejas têm orado e clamado a Deus por um verdadeiro despertamento espiritual. O Ocidente precisa disso, a América precisa, o Brasil precisa, as nações que tiveram as suas bases de fundação na fé cristã precisam disso. Então, quando eu falo de despertamento espiritual, por vezes é
um termo mais acessível para nós. Mas quando nós ouvimos falar de reavivamentos, normalmente alguns consideram essa palavra muito chata, muito cansativa, ou usada demais. Por quê? Porque normalmente, hoje em dia, por exemplo, quando nós falamos do termo aviva a tua obra, ou avivamento em determinado lugar, os termos estão associados a um pregador que vem de longe, se for estrangeiro, melhor, onde se reúne um monte de gente num ginásio, e aí você tem um monte de bandas sendo apresentadas e de vários cantores ali também cantando, e de repente surge o pregador, que ele é muito famoso e as pessoas estão indo lá para ouvi-lo, e ele é ungido, e aí ele vai e prega, e depois sinais, curas e milagres supostamente acontecem. Essa é a ideia geral que se tem, por vezes, do que seria um reavivamento. Venham, porque hoje haverá um reavivamento. Eu lembro-me que em Recife, ainda quando estudante de teologia, eu tive um contato com alguns pastores que pensavam desse modo. Eles vinham de longe, eles vinham da Coreia. E eles acreditavam que, assim como aconteceu no passado, um grande número de conversões na Coreia do Sul, e a Coreia no passado foi conhecida como a Antioquia da Ásia, eles poderiam produzir isso em outras nações. Mas a visão de avivamento bíblico não é que você, como homem, tem o poder de transformar pessoas mortas em vivas. E aí, por isso, muita gente acha estranho. Esse é o tipo, irmãos, de reavivamento programado que nós, como cristãos evangélicos, herdamos até mesmo sem saber. Por que eu estou dizendo isso? No século XIX, existia um homem na América, e lembrem-se, nós brasileiros herdamos o evangelho que veio para cá, trazido por homens de Deus, missionários americanos. Mas no século XIX surgiu um homem, na verdade ele era formado em direito, mas ele tinha habilidades tão grandes, e geralmente aqueles que são formados em direito e quando se preparam para a advocacia, eles precisam exercitar os dons de oratória, de retórica, para um bom discurso. Este homem, então, ele era poderoso em palavras. Seu nome, Charles Finney. Ainda hoje, Finney é conhecido como o grande reavivalista do século XIX. Mas o que foi que Finney simplesmente fez? Ele criou um método e desenvolveu de forma planejada e programada a provocação de um reavivamento. Ele criou até mesmo uma bancada onde as pessoas tocadas por sua pregação deveriam depois vir sentando-se à frente para aceitar aquilo que era o grande final da sua pregação, o grande finale que era o apelo por uma decisão. Talvez a sua igreja ainda tenha um pregador que faça isso. Ou talvez você já tenha ido numa igreja que após a pregação, o pregador convidou você para aceitar Jesus, chamando você para ir até a frente. Quem inventou essa técnica? Não foram os apóstolos, não foram os profetas, muito menos o grande pregador, o maior de todos eles na história, Jesus Cristo. Foi Charles Finney. Então, na ideia de Finney, ele ensinou que o seu programa, se seguido passo a passo, traria reavivamento. Qual o problema nisso aí, irmãos? É que Finney achava que ele, como homem, segundo as suas habilidades de raciocínio, de palavra, de domínio de público, de técnicas, ele poderia levar as pessoas a Cristo. Poucos sabem, mas Finney, perto de morrer, ele se arrepende de muita coisa que ele fez. Inclusive, dessa ideia que se tornou tão famosa, repito, que ainda hoje influencia o cristianismo evangélico no Brasil. E porque Deus fez o mundo de tal maneira que podemos controlar certas coisas, o que Finney então concluiu? Que ele poderia usar técnicas, movê-las, provocando resultados que não eram verdadeiras conversões, e chamá-los de avivamento. Então, em um nível natural, irmãos, quando nós falamos sobre isso,
Nós sabemos que os seres humanos, porque foram criados à imagem de Deus, eles são capazes de grandes feitos. Por exemplo, os homens podem provocar entusiasmo nos outros. Eles podem animar uma plateia. Eles podem fazê-la chorar ou cair de tanto rir, de tanta dor na barriga de rir. Eles podem levá-los a outras pessoas a isso. Os homens podem fomentar pânicos, excitações e muito mais. Na verdade, nos últimos 2 anos, o que foi que nós vivenciamos? Em meio a uma grande pandemia, em alguns momentos, um tipo de psicose de formação de massa. E não importa muito se os agitadores de tais coisas, quando falam da religião, falam sobre o Evangelho ou um pouco sobre Jesus. A verdade é que os homens, ou na ciência, ou na religião, ou na política, eles têm a capacidade de provocar reações nas outras pessoas. As sociedades religiosas costumam fazer muito isso, usando um vocabulário religioso. Não é verdade? Então, é como se hoje nós pensássemos que avivamento é apenas a reunião de grupos onde as pessoas são motivadas e elas podem estar envolvidas em alguma dessas situações, ou de histeria, ou de profunda contrição, ou de pânico. E, veja, se nós pensamos nisso, ou se agimos assim, nós começamos a achar que o valor espiritual, ele passa a ser atribuído àquilo que os homens produzem, e não a uma obra espiritual, uma intervenção do Espírito que toca e age no meio de um povo. Na verdade, irmãos, ao longo da história da igreja, por vezes, odres muito velhos, como Jesus contou, já todos quebrados, eles ocorrem, eles acontecem. Jesus mesmo falou sobre isso, odres novos e odres velhos. E quando isso acontece, a igreja ela fica vulnerável. E 2 coisas negativas elas podem acontecer quando isso está presente. A primeira delas, a perda do zelo pelo Evangelho de Jesus Cristo, onde os bons se tornam mornos, não reagem, e eles se assentam em seu caminho, deixando que tudo transcorra da forma que quiser. Essa é uma primeira realidade negativa em nossos dias. A segunda é que em situações como essa, de frieza espiritual, indiferença para com o Evangelho, falta de fé da parte dos irmãos da igreja, um segundo problema negativo ele surja, que é a corrupção no meio do povo de Deus, através da hipocrisia, que é escancaradamente aberta. Eu sou crente, eu sou cristão, eu vou à igreja, mas não há nenhuma diferença do que eu faço para o que o mundo faz. Eu uso das mesmas tramas, do mesmo engano, da mesma conversa, da mesma prática. Então você tem, por um lado, falta de reação, letargia, por outro lado, o começo de uma fase de corrupção. A combinação destas 2 coisas é que faz com que os movimentos de renovação eles surjam. Na década de 70 nós tivemos o chamado movimento de renovação carismática em nosso país. Não podemos confundir renovação com avivamento e também com reforma. O que um movimento de renovação ele produz? Ele cria uma nova ordem. Ou seja, ele vai criar usos e costumes, ele vai pregar um tipo de vida distante da relação com a vida comum, vai criar uma classe de pessoas que parecem não vivem no mesmo lugar que os outros vivem. Esse é um problema. Os movimentos de renovação, eles vão combater, sim, pecados que são grosseiramente praticados no meio da igreja, vai procurar reacender a chama,
mas não vão tratar a raiz da questão. Então, é um movimento que traz empolgação, que traz animação, que aparenta um verdadeiro despertar, mas, biblicamente falando, isso ainda não é avivamento. Mas, pastor, como é que você pode falar isso assim com tanta convicção? Veja bem, nenhum avivamento, irmãos, pode ser avaliado de repente. Por isso que é cedo dizer se o que está acontecendo lá, nessa universidade cristã americana, é um reavivamento. Porque nenhuma planta, ela cresce e, de repente, quando ela surge da terra, ela dá frutos. Ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, dar folhas, depois frutificar. A minha pergunta é simples, meus amados irmãos, e isso distingue renovação de avivamento. Se o que aconteceu na década de 70 no Brasil fosse de fato avivamento, nós estaríamos hoje, como igreja evangélica, na situação no estado que nós estamos? Eu duvido. Nós teríamos buscado uma reação maior, atendendo à ordem de Jesus de fazer discípulos e ocupar os espaços mais importantes da nossa sociedade para a honra do nosso Rei Jesus Cristo? Faríamos. Mas onde nos encontramos? Basta você analisar que de lá para cá nós criamos algo parecido com o sistema dos monges do passado e de ainda hoje. Às vezes um isolamento, às vezes um não envolvimento, às vezes uma ética desenvolvida de como você deve ser e agir. Mas avivamento produz transformação em tudo o que o cristão toca, faz, fala. Avivamento envolve poder, mas não é um poder produzido como Finney tentou ou como os movimentos de renovação tentam produzir. Essa é a raiz da questão. A primeira reforma da igreja, lembrem-se, ela nos foi dada por Deus no século XVI. O que foi que aconteceu naquele tempo? Um retorno à palavra. Uma doutrina que, segundo Martinho Lutero, o grande reformador alemão, sustentaria a igreja ou a faria cair. A doutrina da justificação pela fé. Em outras palavras, na reforma, as questões doutrinárias fundamentais, elas foram abordadas. Por quê? Porque a reforma da igreja era fundamental. A igreja passou por renovação, passou em diversos momentos. A igreja experimentou avivamentos também, em momentos específicos da história. Mas a reforma, ela sempre conduzia o povo à palavra. Não há verdadeiro avivamento ou reforma sem um retorno sincero e real à palavra de Deus. Há momentos em que você vai perceber, Deus vai usar reforma e avivamento. Reforma, avivamento e renovação. Há momentos em que há necessidade apenas de uma reforma, há necessidade apenas de uma transformação, em que o Senhor aviva a sua obra. Essa visão ela é muito importante para a gente entender o seguinte. Quando você fala sobre reforma protestante, por exemplo, o que foi que aconteceu naquele período? Outras reformas. Os católicos romanos tentaram reformar a igreja também. Mas a raiz da questão estava longe. Eles não haviam dobrado os seus joelhos a Cristo. Eles não haviam confiado que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é uma reforma que não produz verdadeiros frutos. Então, quando os erros mais antigos se tornam decadentes e alguém chega trazendo uma nova energia, nós podemos perceber o quê? Há um movimento ali de renovação. Mas nós não podemos chamá-lo de reforma. Por quê? Porque a reforma sempre leva o homem à palavra. Lembre-se de Josias, que eu citei como exemplo novamente. Josias começou uma reforma, não apenas uma renovação no reino, porque ele encontrou a palavra lá, ela estava abandonada. Quando ele leu, a palavra o transformou profundamente e ele levou uma nação a reformar-se. Consequentemente,
o Senhor avivou a sua obra. Mas o que é avivamento? Vamos então aqui agora voltar ao tema principal. A palavra avivamento simplesmente significa tornar a vida. Se você quer um resumo simples da palavra, voltar à vida é o sentido de avivamento. Avivamento significa renascimento de algo que existia antes do tempo do reavivamento. Então, se você vai, por exemplo, para uma nação que não conhece a Cristo, o que vai acontecer lá quando as pessoas se converterem ao Evangelho? Evangelismo puro. Avivamento acontece em um lugar que já conheceu o Evangelho, mas o esqueceu. Em uma nação como a nossa, por exemplo, que foi tão beneficiada quando os missionários chegaram aqui, mas que com o passar dos anos foi se afastando deste Evangelho. Aí você tem necessidade de avivamento, voltar à vida. Essa distinção ela é importante. Por quê? Porque quando você observa uma igreja ali bem localizada, crentes indo para lá, pessoas tentando conhecer e servir ao Senhor, mas não há fervor espiritual, não há um desejo por uma vida de santidade, não há uma paixão pelas almas perdidas, há necessidade de avivamento. Ou seja, tem gente crente ali, mas que precisa ser levantada ou precisa ser acordada. Ou, se você percebe o que temos muito hoje em nossas igrejas evangélicas, pessoas que necessitam voltar a ser conduzidas pelas regras da palavra, precisam de uma reforma doutrinária, precisam de uma vida renovada. Você então percebe que naquele lugar há necessidade de reavivamento. Avivamento, então, é voltar à vida. Entendam e lembrem-se dessa distinção. Renovação não é avivamento. Evangelismo puro, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não é avivamento. Avivamento é algo que ocorre no meio do povo de Deus, quando este se esqueceu dos caminhos antigos, das veredas antigas, que não são trilhadas mais por este povo. Há uma relação, pastor, entre reforma e avivamento? Sim, uma relação muito importante. Normalmente, uma acontece juntamente à outra. Se você pensar no mover de Deus na história, pronto, pensem quando o evangelho chegou aqui em solo sergipano. Começou com o resultado promovido pela reforma, a herança da reforma, mas um despertamento espiritual num país que enviou tantos missionários para cá, nos Estados Unidos da América. Jovens que deixaram tudo, famílias, o conforto de seus lares para vir para uma terra distante, desconhecida. Muitos morreram jovens ou vieram recém-casados e perderam suas esposas. O que os moveu a isso? Reforma e essa nova vida promovida pelo Espírito, que nós chamamos de avivamento espiritual. O que consistiria a reforma, pastor? Homens sendo levantados para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho da graça de Jesus, para pregar doutrina. Sim, homens sendo levantados para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para dizer o que a Bíblia fala sobre Jesus como aquele que veio ao mundo para salvar pecadores, como nós. É isso que eles são, então, movidos a pregar. Reforma consiste nisso, em levantar homens como Lutero, como Knox, como Calvino, como os missionários que vieram para o Brasil, entre os presbiterianos, Simonton, Blackford, Chamberlain, homens que vieram e pregaram o evangelho, depois brasileiros como José Manuel da Conceição, o primeiro pastor protestante no Brasil, era um ex-padre. Quando ele conhece o evangelho, seu coração é reformado e o seu amor pela causa de Cristo foi tão grande que ele quase foi enterrado como um desconhecido. Ele vivia pelas cidades interioranas de São Paulo, onde ele dirigiu várias paróquias católicas,
para pregar para os fiéis que antes o viam como padre, dizendo: olha, o que eu ensinei para vocês está errado, só Jesus salva. Os santos não salvam, Maria não salva, só Jesus salva. E ele vivia andando como um missionário. E já doente, muito fraco, o encontraram caído na beira da estrada. Quando ele morre no hospital, e ele já estava para ser enterrado como indigente, um militar que o conhecia, já havia ouvido o grande pregador José Manuel da Conceição anunciar o evangelho, disse: eu sei quem é esse homem. Ele considerou tudo para si neste mundo como perda, para pregar o genuíno evangelho da graça de Jesus. Essa é uma marca importante da reforma, e ela caminha junto com o avivamento. Quais seriam as marcas do então? Para a gente encerrar essa primeira palestra. As marcas mais importantes que nós precisamos enxergar em um avivamento, e só o tempo vai dizer se o que está acontecendo lá em Augsburg é realmente um avivamento, porque uma análise simples eles estão fazendo aquilo que é comum. Eles estão reunidos para orar, são muitos jovens, milhares deles, e outros indo para lá. Isso não para. Eles estão ouvindo pregações simples do Evangelho de Jesus e eles cantam. O tempo vai nos dizer se o que está começando ali é obra de Deus ou não. Por quê? Primeiro, uma das primeiras marcas do verdadeiro avivamento é a consciência do pecado como pecado. Na história dos avivamentos, quando você lê na Bíblia e você lê na história do povo de Deus, as imoralidades descaradas, elas então começam a ser enxergadas como danosas para a alma do homem, afrontosas à santidade de Deus, pois todo pecado é contra Deus. Quando há verdadeiro avivamento, irmãos, há consciência do pecado como pecado. As imoralidades, por exemplo, descaradas que perturbam a nossa política brasileira, deixariam hoje de ser questões políticas com as quais nós cristãos simplesmente dizemos assim: nós discordamos disso. O verdadeiro avivamento faz com que eu enxergue as imoralidades descaradas da política brasileira, por exemplo, como violações ao caráter santo de Deus. Veja, seria como se todos os crentes passassem a ter uma percepção de como isso é terrível e atrai a ira de Deus sobre a nossa nação. Seria uma obra espiritual realizada pelo Senhor dentro da igreja e que depois afetaria o mundo fora da igreja. O apoio público para a mera existência de coisas aberrantes como o mês do orgulho gay, ou drag queens contando histórias para crianças, ou o massacre de milhões de bebês, simplesmente entraria em colapso, porque o povo de Deus agora se levantaria de fato e pararia com essa história de eu discordo da sua opinião política. Se eu pudesse ser mais claro, o verdadeiro avivamento seria mais ou menos assim. É como se João Batista aparecesse no deserto e toda a Judéia seguisse para lá. Isso é avivamento. Os homens indo ouvir um homem falar: vocês são pecadores, preparem-se para o juízo de Deus, arrependam-se dos seus pecados, porque aquele que é maior do que eu está chegando. Essa é a primeira evidência de um verdadeiro avivamento. A segunda é alegria e júbilo. Se a primeira é a convicção de que pecado é pecado mesmo, afronta a lei de Deus, é contrário à palavra de Deus, a segunda reação é alegria e júbilo, porque isso seria uma reforma e não simplesmente uma renovação. O desejo, então, de proclamar o evangelho seria real. Eu sou pecador, estou condenado ao inferno,
Mas eu fui salvo por Jesus Cristo e agora eu preciso proclamar essa verdade. Então, do horror e da culpa que abate o pecador, agora o pecador começa a ter uma percepção nova. Ele foi salvo pela graça de Jesus. Ele não merecia isso, mas Jesus o salvou. E aí, ele deixa de enxergar, veja como isso é interessante, a ideia de que o Ocidente está sob o juízo de Deus. O Brasil merece ser destruído pela mão de Deus. E agora o Evangelho de Jesus, com sua graça, o levanta e faz com que ele saia proclamando este Evangelho para todo mundo que encontra. Cristo morreu por nós pecadores e essa verdade toma conta da sua alma. E então ele segue fazendo isso. Veja, o que aconteceu conosco, irmãos, não obstante os abusos cometidos pelos governantes e pelo Estado, eu me refiro à pandemia do Covid-19, foi uma lembrança de que a desgraça que nosso país e outros que abandonaram o Evangelho merecia era muito maior do que 2 anos de pandemia, com tantas mortes lamentáveis. E aí, nós começamos a ver que esta é uma pequena amostra do que está por vir, e por isso nós saímos para pregar que os homens devem se arrepender e crer em Jesus. Pois se nos arrependemos, percebemos então que Jesus pagou tudo por nós. E aí qual é a resposta consistente? Alegria e júbilo. O avivamento leva o homem a uma profunda convicção de pecados, e depois há uma confiança ilimitada na graça de Jesus, pois ele é o único Senhor e Salvador. Terceira evidência, eu chamaria aqui de uma expressão de louvor muito forte, por meio da música. A alegria e o júbilo criariam corações que agora não poderiam se conter, e tinham que cantar ao Senhor, louvores ao nome do Senhor. O resultado é aquilo que nós vemos, as expressões na Escritura. O povo de Deus que merecia a morte é liberto, e após ser liberto, o que faz? Canta louvores ao Senhor. Avivamento, então, envolve estas coisas, e por isso nós precisamos sempre cuidadosamente observá-las. Quarta marca importante dos avivamentos: restituição. Todos os grandes varejistas do país, imaginem, se houvesse um grande avivamento em nossa nação, se o que está acontecendo na América de fato é reavivamento, teriam que criar departamentos especiais para lidar com a quantidade, em uma grande enxurrada de pessoas indo até essas lojas para devolver os objetos que roubaram. Não é interessante isso? Eu não sei se vocês já ouviram o testemunho de conversão do pastor Augustus, e ele conta que, quando se converteu, ele foi lá no dono do posto, restituiu o que ele tinha roubado, ele nem precisava, ele participou de um assalto a um posto de gasolina. Imagine, avivamento produziria isso, a reação, o desejo de corrigir as coisas. Novas políticas surgiriam, novos procedimentos seriam implementados, haveria verdadeira mudança. Não é só ir para a igreja, orar e cantar. Era uma transformação poderosa e impactante na vida da sociedade. Por fim, como seu mestre antes deles, uma das marcas importantes do avivamento seria a autoridade, o resgate da autoridade. Os pregadores, então, sendo levantados para falar com a autoridade de Jesus e não como os escribas. Eles se dirigiriam para essas nações com esta mensagem: Cristo morreu por pecadores como vocês e ressuscitou para justificá-los de seus pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele tem visto o que você tem feito. E se você se arrepender de seus pecados e crer nele, você pode ir até ele, pois ele irá perdoá-lo. O Senhor revestiria os pregadores de uma autoridade tamanha que os pregadores de uma autoridade tamanha que os pecadores não iriam resistir ao seu convite.
Jonathan Edwards, considerado um dos mais importantes teólogos da América, ele teve o privilégio de passar por 2 grandes reavivamentos na América, e ele escreveu muito sobre isso. E ele relata que até mesmo a sua experiência como pregador foi impressionante. Ele era míope, enxergava muito pouco, precisava ler os seus sermões de perto. Em uma mão segurava o sermão, em outra mão uma vela, porque não havia luz elétrica. E ele testemunhou milhares, centenas de pessoas arrependidas de seus pecados, ao ouvir um pregador, revestido da autoridade do Espírito, lendo um sermão com tanta dificuldade por ser míope, caindo ao chão, arrependido e clamando que Deus tivesse misericórdia e que o Senhor Jesus a salvasse. Onde há verdadeiro avivamento, irmãos, há um resgate também da autoridade da pregação, da autoridade de Deus ao levantar homens para pregarem com ousadia o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, o verdadeiro reavivamento é um exercício de autoridade da parte de Deus e não depende de forma alguma da autoridade do homem. Finney, ele produziu um avivamento humano que não deu muito resultado. O avivamento não pode ser controlado por nós, não tem nada a ver com o nosso poder, nós não podemos manipular o que vai acontecer, pois nós não controlamos os dons de Deus. Não podemos assobiar para Ele, para que Ele venha e nos sirva como se fosse um servo. Ele é o Senhor e Ele salva quem quer e Ele age como quer. E a Bíblia diz que quando Ele age, quem pode impedi-lo? Mas há um outro lado também que eu preciso destacar, que deve nos encorajar. É que nenhum homem, nem mesmo os mais secularizados, podem impedir que Deus derrame o seu Espírito. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Observar o que está acontecendo na América. Se for um avivamento, vai trazer esses frutos. E devemos continuar orando para que Deus avive a nossa obra. E se nós desejamos um verdadeiro avivamento, busquemos em oração e serviço no Senhor, para que Ele venha, como Isaías 64, e derrame do seu Espírito sobre a sua igreja. Pois nós não controlamos o início de um avivamento. E aqueles que não creem também não podem fazê-lo. O reavivamento é o resultado de Cristo empunhando o seu cetro real. O reavivamento é, portanto, um ato de verdadeira autoridade de Jesus Cristo. E tudo que Deus precisa fazer é dizer que aconteça, para que os homens fiquem pasmos com o grandioso poder de Deus, quando age e transforma milhares e milhares de pessoas. É impressionante você ver o que está acontecendo lá na América. Não para de gente, já são vários dias. Tem gente curiosa, certamente, mas tem muita gente que está indo lá porque está buscando algo da parte de Deus. Repito, não sabemos se é apenas mais uma renovação, mas se for um retorno à palavra, e se carregar essas marcas, certamente o tempo nos dirá se o Senhor mais uma vez não está realizando algo grandioso no meio de seu povo. Eu encerro citando aqui 2 textos e antes uma frase do Chesterton em sua obra O Homem Eterno. Ele disse certa vez o seguinte, sobre o cristianismo. Eu gosto muito dessa frase do Chesterton. Ele disse, a cristandade teve uma série de revoluções e em cada uma delas o cristianismo morreu. Veja que interessante. Chesterton era um grande pensador inglês. Ele diz, a cristandade teve uma série de revoluções e em cada uma delas o cristianismo morreu.
Ele continua: o cristianismo morreu muitas vezes e ressuscitou. E ele conclui: pois tinha um Deus que conhecia o caminho para sair da sepultura. Porque o cristianismo nunca morre? Porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, sabia o caminho para sair da sepultura. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero então, irmãos, encerrar com duas passagens específicas. A primeira delas é em Ezequiel 37, por favor, abra comigo, e depois vamos ver outra no Novo Testamento. Ezequiel 37, famosa passagem do Vale dos Ossos Secos, que é uma passagem também que nos lembra quem realiza, produz e traz avivamento para o mundo, transformando nações. É aquele que aviva sua própria obra, o Senhor. Versículos de 4 a 7 apenas. Ezequiel 37, de 4 a 7. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E a outra passagem, 2 Coríntios capítulo 1, para a gente guardar também, 2 Coríntios capítulo de número 1. Na primeira delas você vê que um pregador com autoridade é um homem que pode ser ordenado por Deus a pregar até os ossos. E quando ele crê que a palavra de Deus é poderosa, ele o faz sem duvidar. Ele não está ali persuadindo doentes a tomarem remédios, mas ele está como se diante de uma lápide pregando em um cemitério para ossos secos. É uma situação que é terrível, sem palavras, né? Não há esperança, de fato. As coisas estão seriamente em uma condição impossível de se reverter. Mas Isaías 37 nos lembra, quando o Senhor ordena e diz o que vai acontecer, o pregador então prega. E a outra passagem, então, é uma que ela nos lembra, em 2 Coríntios capítulo 1, porque Deus nos dá essas dificuldades, porque Deus faz isso com a gente, porque nós estamos pregando uma mensagem poderosa para o mundo, uma mensagem de ressurreição. E veja, não haverá avivamento no Brasil se, em primeiro lugar, os crentes não crerem nisso. Só depois os incrédulos crerão. Você que é cristão precisa crer no Cristo que é o seu Senhor, que é o Rei das nações e que tem a palavra mais poderosa deste mundo. Quando a igreja brasileira passar a crer nisso, não haverá mais discordâncias políticas. Haverá uma unidade no evangelho, no propósito e missão que temos de pregar essa verdade para o mundo. Aí os incrédulos crerão. Veja 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9 apenas. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, notem, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos.
O verdadeiro avivamento acontece quando Deus aparece e se revela. O verdadeiro avivamento acontece quando nós, que somos crentes, decidimos de uma vez por todas crer na palavra do Deus que ressuscita mortos. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo privilégio de discorrermos sobre este tema importante, atual, diante do que temos presenciado, e oramos para que seja realmente um verdadeiro despertar do Espírito naquela nação que enviou tantos servos para o nosso país e para o mundo, e ainda hoje é objeto abençoador para a obra missionária, para a plantação de igrejas, mas que tem se distanciado tanto do Senhor. Nós temos irmãos lá que oram por este avivamento, assim como nós oramos aqui. O que pedimos, Senhor, é que a tua obra seja avivada, que não confundamos avivamento com renovação espiritual, ou com um tipo de reforma que não tem a Bíblia como centro e a mensagem do Evangelho como a pregação a ser anunciada para o mundo. Mas que haja reforma e avivamento em nosso meio, Senhor, um retorno à palavra de Cristo e um mover do Teu Santo Espírito, produzindo na igreja brasileira e na igreja ocidental profunda convicção de pecado, alegria e júbilo por tão grandiosa salvação, pois o que merecíamos era condenação eterna. Restituição dos nossos maus feitos, buscando corrigi-los, porque o Senhor assim nos manda. Verdadeira autoridade, em que, revestindo os teus servos pregadores de poder, anunciem a tua verdade com temor e tremor, dizendo assim como Cristo nos ensina no Evangelho: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, nós sabemos que nada disso irá acontecer se nós, que somos o teu povo, não decidirmos crer de uma vez por todas que a palavra que estudamos, que lemos, que ouvimos, que cremos é a palavra daquele que ressuscita mortos. É a palavra daquele que ressuscitou ao terceiro dia poderosamente para nos dar vida e vida abundante. Ó Senhor, que este acampamento seja um tempo de reflexão profunda, de despertamento espiritual, de verdadeira reforma em nosso meio e um desejo santo de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a tua glória, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.